ministrar a lição número 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2023 e agora, nesta lição, nós vamos falar sobre luto. Isso mesmo, um tema pesado, um tema difícil, mas falar sobre luto é importante, nós temos que tocar nesse assunto e a palavra de Deus ensina sobre isso. Nós temos a história de Jó. Jó passou por um luto muito terrível. A gente fala muito do sofrimento de Jó por causa da doença, porque ele perdeu tudo que ele tinha. Eu acho que nada disso afetou tanto Jó quanto a perda dos filhos. Jó perdeu todos os seus filhos, eram 10 filhos, não somente Jó, mas também a sua esposa. Então a gente coloca aqui a família de Jó como nosso objeto de estudo, com aplicações práticas para a nossa vida. A revista vem com temas muito práticos, esta lição também é um tema muito prático, um tema atual, um tema que a gente tem que tratar. O escritor da revista fez um trabalho excelente com a exposição do texto de Jó, trazendo lições práticas para a nossa vida. Aprender muito sobre essa questão dos filhos, da família, quando os pais, infelizmente, têm que sepultar os seus filhos, como que nós devemos tratar essa questão do luto e também alguns detalhes da vida de Jó. A gente vai falar sobre o livro de Jó, da vida de Jó, da esposa de Jó. Então, assim, uma lição muito rica. Eu saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos iniciar nossa escola bíblica. Aleluias, com oração. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Depois a missionária Rita estará louvando a Deus com um hino, tá? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós colocamos, ó Deus, na sua santa presença, pedindo nesta noite, Senhor, as tuas bênçãos, para que nós possamos, meu Deus, aprender mais de ti, Senhor. Ó Espírito Santo, vem nos dar palavras, sabedoria, inteligência do teu Espírito, para ministrar a tua santa palavra. Abençoa, Senhor. Abençoa também aqueles que estarão ouvindo a tua voz, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos dá o discernimento a cada um de nós para entender o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Abra a nossa mente e nos dá entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Missionária Rita louvando a Deus, irmãos, podem assentar-se. Igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o hino 273. Só a ti recorrerei. E como sempre, bem alegres para o Senhor Jesus. Amém, amados? Quer nas trevas, quer na luz, só a ti recorrerei. Só a ti, meu bom Jesus, e socorro acharei. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando lutas, penas, dor deste mundo encontrar, eu te buscarei, Senhor, e virás me consolar. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando o grande tentador a minha alma combater, pela graça do Senhor, todo mal hei de vencer. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Por fortes lutas eu terei nesse mundo enganador, mas socorro eu acharei em ti sempre, ó Senhor. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei.
Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus. Iniciando nossa aula de número 10, né? Aula de número 10. Quando os pais sepultam os filhos. Quando os pais sepultam os filhos, né? Esse trimestre, nós estamos estudando relacionamentos em família, tá? Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Texto áureo, eu estarei lendo com a classe, a voz da irmã Rita representa a classe, tá bom? Vamos ler todos juntos? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios. Volta aí, Amanda, um pouquinho. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Amém. Objetivos da lição, tá certo? Primeiro, descrever a família de Jó. 2, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E 3, conscientizar-se de como os cristãos devem enfrentar a perda na família, tá? Então, aqui, descrever a família de Jó, né? Esse descrever, a gente vai estar relatando sobre a família dele, o que aconteceu, e enfatizando principalmente a questão do luto, né? Na família, que é um ponto muito delicado. E fazendo uma reflexão sobre como lidar com a morte, que é o luto, e conscientizar-se de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Então, são pontos muito importantes. Pode passar, mano. Então, nós vamos agora à leitura bíblica em classe, Jó 1, 13, versículo 16 a 19. Pode ir, mano. Eu vou ler um versículo e a classe, na voz da irmã Rita, lê o seguinte, tá? E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse-lhe: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda esse falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Vamos todos juntos. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Vamos agora à introdução. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Amém. Volta aí, Amanda. Vamos comentar aqui agora. Amém? O patriarca Jó, fica bem claro, né? Nós já conhecemos essa história, era um homem próspero, né? E tinha uma família feliz, né? Então, sem dúvida nenhuma, era um lar abençoadíssimo, né? Tanto financeiramente, materialmente, também com muita sabedoria, né? Muitos consultavam Jó, inclusive para ele decidir a respeito de muitas questões. Então, ele tinha muita sabedoria, tá? E era uma família com certeza feliz, né? Porque materialmente tinha tudo, economicamente, financeiramente, socialmente gozava de um prestígio muito grande. Então,
tudo maravilhoso, né? Também diz que desfrutava de uma razoável segurança. Então, tudo estava bem, estava uma maravilha de Deus, né? Então, nós pensamos assim, tem momentos na vida das famílias, nas nossas vidas, que tudo vai bem, né? E vamos dizer assim, era a família dos sonhos, né? Tudo funcionando, tudo maravilhosamente bem. Diz também aqui, sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade. Então, percebe-se também que a esposa de Jó era uma boa esposa, né? Cumpria ali as regras, né, de uma esposa, de uma mãe. Então, tudo perfeitamente bem, tá bom? E Jó, um homem temente a Deus, né? Que o próprio Deus diz que se fosse colocar uma relação, ele era o primeiro, né? O servo fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Então, um perfil de um servo, uma família dentro ali do plano de Deus. E acontece, então, essa tragédia, né? Vamos lá. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Amém. Então, nós vemos aqui que a respeito da morte dos filhos, né, e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Então, a gente vai ver o que foi que aconteceu, né, depois de tudo isso. Porque quando tudo vai bem, quando tudo está dentro do que a gente espera, a tendência é que tudo seja festa, tudo seja alegria. Mas quando chega a tragédia, e principalmente a morte, como chegou de forma tão brusca, né, e tão dura ali, levando os filhos, não foi fácil, né? Aí tem aqui, veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa, né? Porque o que se espera, o normal, na verdade, é que os filhos sepultem os pais, né? Por uma questão de idade, né? Os pais ficam velhos, idosos primeiro, e os filhos mais novos, né, cuidam dos pais, e os pais vêm a falecer e os filhos sepultam. Mas em alguns casos isso não é assim que acontece, né? Há muitos casos dos filhos sepultarem os pais. Aliás, os pais sepultarem os filhos. E quando isso acontece, é muito doloroso para os pais, né? Nós já ouvimos muitas declarações de pais, né? Mãe, o pai, né? Que lamenta, né? Por que não eu? Por que meu filho, né? Eu fui no sepultamento de um homem ainda jovem, né, 30 e poucos anos, a vida toda organizada, né, e o pai dele já com seus 70 anos, quase 70, quando eu cheguei ali, que ele me abraçou, ele falou no meu ouvido, ele é um servo de Deus, e ele disse assim: ô pastor Vicente, por que Deus não me levou e deixou meu filho, né? Então, uma dor muito grande, né? Um pai vê um filho tão novo partindo. Então, e ainda tem casos também de criança, de adolescente, ainda jovem, né? Então, tudo isso é muito doloroso. E tem coisas que a gente não tem explicação, tá? É só Deus mesmo que sabe o porquê de todas as coisas. E nós que servimos ao Senhor sabemos que nada acontece sem a permissão do Senhor. Tudo está no controle dele. Então tem coisa que foge muito da nossa capacidade de compreensão, de entender, né? Pode passar, irmã Amanda. Volta um pouquinho. A família de Jó, vamos lá. Aí, quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Jó 42:16.
Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Jó 42:16. Amém. Então aqui dá uma descrição, né, de onde ele era, o tempo que ele viveu. Tem um detalhe aqui que é importante, que é o livro mais antigo, né, da Bíblia. Só história para nós, né? Vamos lá. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Jó 22:16. Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Jó 22:16. E tornou-se um homem rico e próspero. Jó 13:42-12. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Jó 1:3. Amém. Segura um pouquinho. Então aí só um detalhe, né, para a gente refletir, que Deus enriqueceu muito este homem, né? E na experiência que nós vamos ver aí, nós vamos ver que apesar de toda a riqueza, de toda a sabedoria que Deus deu a ele, de uma família abençoada, após a tragédia, tá? Na tragédia e após, durante a tragédia, né? Assim, depois da morte, né? Nós vamos ver que essa família prova, Jó, né? Principalmente prova, de que ele não serviu ao Senhor pelos bens materiais. Tudo que Deus lhe deu, né? Ele era muito grato a Deus, servia a Deus não só pelos bens materiais, mas porque ele tinha conhecido o Senhor, ele sabia, ele tinha comunhão com Deus, tinha contato com Deus. Então, essa riqueza, com certeza, de Jó, nós podemos dizer, foi dada por Deus, tá? E há um detalhe também a respeito, que mostra claramente que Jó, a família, né, não vivia só dos bens materiais, né, mas primeiro para Deus, é que o próprio Satanás, né, quando fala na presença do Senhor, não sei, a gente não entende bem como é isso aí, mas está lá escrito, né, que o diabo diz que Jó só era fiel a Deus porque Deus dava tudo a ele, né, e o Senhor Deus então disse para ele que não, que Jó era fiel porque Jó conhecia ele, era um servo do Senhor. E o diabo então diz, então tira para ver. E Deus tirou tudo, né? Como nós estamos vendo, tanto os bens materiais como os próprios filhos, né? Foi muito duro. E Jó continua fiel, continua o mesmo Jó, não muda, mesmo perdendo tudo. O inimigo chega lá e Deus diz para o inimigo, olha aí, ó, ele continua fiel, né? Então ele não me servia pelos bens materiais. E aqui fica uma grande lição para nós, que independente de nós termos riqueza, bens materiais, de ter uma família abençoada ou não, nós devemos servir ao Senhor. E se tudo for bem, mais ainda, né, pelo fato da gratidão. Então o inimigo ainda disse para Deus assim, mas tudo que um homem tem, ele dá pela sua vida, pela sua saúde, né? Vida física, saudável, fisicamente, sem doença. E o Senhor diz, então tá, toca no corpo dele lá, só não toca na alma. E foi isso que aconteceu. Então, para piorar, Jó ainda fica enfermo, e uma enfermidade que deixou ele só a pele e o osso, né? Só esperando a hora da morte. Mas mesmo assim, Jó continuou servo fiel. Jó não é um super-homem, Jó não é um super-crente, é só um crente. É só uma pessoa que entregou a vida ao Senhor de coração e se entregou realmente para adorar, para servi-lo. E aí, esse é o grande exemplo que fica para nós. Independente de qualquer situação, favorável ou não, contra ou não, estando bem ou não, tendo pouco ou muito ou nada, ser fiel ao Senhor. Nós, humanos, irmãos, lamentavelmente, temos uma fraqueza muito grande de mudar de acordo com as circunstâncias. Uma palavra desmonta, muitas vezes, um projeto, uma pessoa, uma amizade, uma família, uma palavra, uma atitude, coisas, né, coisas que poderia ser dissimulada, poderia deixar em segundo, terceiro, quarto plano, mas não. O egoísmo, né, o orgulho, a dureza de coração tem trazido, infelizmente, muitas
muitos males à sociedade, às guerras, né? A nível mundial, a nível nacional, política, econômica, família. Quando a gente vai atrás, é o ego, é o orgulho, é o egocentrismo, a pessoa só pensa nela, o grupo, um pequeno grupo que só pensa neles e o demais. Então, Deus não pode estar nesses ambientes, irmão. Deus não habita nesses corações, tá certo? Então, fica uma lição muito grande para nós. Pode passar, mano. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Jó 1:8. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É isso que eu e você devemos buscar no Senhor, né? Às vezes alguém diz assim, eu queria ser como Moisés, como Abraão, como Paulo, como Jó. Não precisa a gente querer ser aquela pessoa. Nós precisamos buscar no Senhor aquilo que aquelas pessoas tinham, né? Porque Deus não quer cópia, Deus não quer xerox um do outro. Deus quer que cada um viva a sua vida com Deus. E essas experiências, essas biografias, né, que são as histórias de vida desses homens, dessas mulheres de Deus, é para nós vermos Deus na vida dessas pessoas e buscarmos essas virtudes, né? Buscar, porque o inimigo diz, você não consegue, você não tem jeito, e vai falando um monte de coisa, e às vezes a pessoa vai se curvando, e acredita que ele é um fracassado, que ele não tem chance, e no Senhor nós somos mais do que vencedores, amém, meus queridos? Então isso aqui é importante. Vamos lá, a esposa de Jó. Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Então, aqui tem divergências, né, sobre essas análises, né? Porque quando ela diz para Jó amaldiçoa o teu Deus e morre, tem outras interpretações, né? Porque isso em cima dessas declarações, vem as interpretações, né? E eu achei interessante uma interpretação que eu estava estudando, que é o seguinte, eu não sei, mas eu creio que a maioria aqui já sabe disso, que uma pessoa, quando ela está muito mal para morrer, muitas das vezes ela não morre logo e ela fica ali porque alguma coisa faz com que ela lute pela vida, né? Ali não quer partir, e a gente não entende como é que isso acontece, tá? Que a pessoa fica ali, naquele estado de vai e não vai, né? E a situação de Jó, olhando para ele, era para morrer logo, era muito sofrimento. A gente também vê pessoas que estão sofrendo muito, que alguém diz assim, era melhor que morresse logo, porque é muito sofrimento. Ou então, quando a pessoa morre, está sofrendo muito, a pessoa diz assim, não, foi melhor ela partir, porque estava sofrendo muito, né? Aí aqui, pela declaração da mulher, a gente já disse que a mulher de Jó perdeu a fé, que a mulher de Jó não creu, que a mulher, enfim, ela fica numa situação mesmo de condenação total, né? Pela declaração dela é isso que a primeira interpretação comum a nós que lemos e a muitos é isso, essa mulher perdeu a fé, essa mulher não foi fiel, esta mulher não esteve do lado do esposo na hora mais difícil, tá? Mas o que se sabe que, assim, o que se vê também é que ela estava com ele e a enfermidade dele também causava um mau cheiro, fala do mau hálito, né? Mas ela estava ali junto dele e ela, inclusive, né, testemunha disso. Então, tem uma interpretação que fala o seguinte, uma mulher nessa época, quando ela ficava viúva, né, ela socialmente, ela era desprezada, era abandonada, era humilhada, era destratada, e a maioria, segundo os estudiosos, que estudam as culturas da época, tudo, diz o seguinte, que a maioria dessas mulheres que ficavam viúvas, elas se tornavam inclusive prostitutas, para sobreviver. E aí, há uma interpretação, né, tudo isso é interpretação, ninguém tem certeza disso, né, que o maior sofrimento de Jó ali, né, e que certamente ela via nele esse sofrimento, era
se eu morrer, o que será de você? Né? Isso é especulação, mas para a gente pensar, olhando para o tempo, a época lá. Porque todo homem, principalmente, um homem que é responsável, quando ele sabe que vai morrer, ele entra num sofrimento também de como ficará a sua família. Né? A minha mãe, eu não esqueço, que a última frase dela foi essa: quem cuidará de você? Quem vai cuidar de você? Né? Que eu muito novo ainda, 16 anos, e ela com 38 anos, né? E a grande dor dela era o que seria de mim, órfão de pai e mãe, não tinha irmão. Então ela, quem vai cuidar de você? Eu nunca esqueço disso, né? Chorando, sabendo que ia partir. E a esposa de Jó, há essa interpretação que Jó deve, são especulações para a gente pensar, deve ter demonstrado uma grande preocupação pela esposa. E quando ela diz, né, tá, amaldiçoa, há também um estudo de quem estuda os originais que diz que essa palavra amaldiçoa, no original, na verdade, é bendiz. Então, são tudo interpretações que geram um pouco de confusão, né? Mas só para a gente entender que fazer juízo da pessoa nessas horas é muito difícil, tá? Então, entende-se, tem um grupo de estudiosos que entende que a mulher, ela estava dizendo para Jó assim, pode morrer em paz, descanse, não se preocupe não. Era isso que ela queria dizer. Mas a interpretação clássica que fica para nós é que, infelizmente, essa mulher desacreditou, essa mulher não queria mais, né, continuar sofrendo com ele e tudo mais, tá bom? Mas enfim, só para a gente falar um pouco, e o que fica para nós é que nessas horas realmente é muito difícil, a gente vê um ente querido, uma pessoa amada, sofrendo como o Jorge estava sofrendo, e ainda olhando para as perdas que teve material, e principalmente as vidas, né? Vamos lá. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Pronto, então, ó, esse tipo de comentário aí, não está claro na Bíblia que ela teve nojo dele, por exemplo. Não está claro na Bíblia, né? Um outro ponto também aqui é que ela foi perdendo a paciência, né? É como se ela não quisesse mais cuidar dele. Também isso tudo é especulação, né? A gente sabe que quando está se cuidando de uma pessoa, no caso dele, né, a enfermidade que ele tinha, é muito cansativo. A pessoa, às vezes, quando aquele que está sofrendo parte, a pessoa mergulha também numa enfermidade, né? Fica doente também, devido a tanto sofrimento, de ver o outro sofrer e de sofrer com o outro, né? Mas a Bíblia não deixa bem claro esse julgamento da esposa, né? Tá? Mas a lição que fica para nós aqui, que é importante para nós, é que aquela pessoa amada, nós temos que cuidar dela até a última hora. Amém? Tem que pedir força a Deus, graça a Deus e cuidar. E há, inclusive no nosso tempo, né, e na história, pessoas que foram até o último instante, né, com aquela pessoa enferma, e inclusive serve de Deus acreditando no milagre, né? E não aconteceu o que se esperava. No caso de Jó aconteceu um milagre, né? Jó foi curado, tudo foi restituído e ele recomeçou a vida com a própria esposa. Amém? Prova de que ela não deixou ele, né? Vamos lá. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Amém. Então, a questão está nessa palavra aqui, irmão, amaldiçoa. Tem os teólogos que estudam os originais, uma parte diz que a palavra lá, no original, é amaldiçoa, outros dizem que é bendiz, aí fica esse debate, né? Mas isso não vem ao caso para nós aqui.
A lição maior que fica para nós é que nós temos que cuidar do nosso ente querido até o fim, né? É isso que Deus quer. Porque Deus cuida do ser humano através do próprio ser humano, tá certo? Então essa é a lição mais importante que fica para nós. Eu estou falando isso aqui, pode ser que os irmãos leiam alguma coisa e os irmãos sabem que isso são divergências de interpretação dos originais, que na verdade nos originais não acontece uma tradução, acontece uma versão. Uma versão e uma tradução é diferente. Tradução é assim, você pega uma palavra em inglês e tem uma palavra em português que você faz a tradução. No grego, no hebraico, muitas das palavras nessas línguas não tem uma palavra em português. A pessoa lê, interpreta e escreve em português. Aí por isso que há umas variações de interpretação, tá bom? Mas aqui no caso, a gente tem que pegar aquilo que a gente sabe que é a vontade de Deus para nós, tá? Então aqui o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bem, tá? Então aí tem uma lição para quem cuida e tem uma lição para quem está sofrendo, né? Nunca desistir de lutar, nunca desistir de lutar. Vamos lá. Os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Jó 1, 4 e 5. Amém. Aqui também traz para nós, irmãos, uma lição, né, para os pais, a importância dos pais estarem cuidando dos filhos, vivendo, né, intensamente a relação com os filhos e, no caso de um pai crente, orando pelos filhos, né, não parar de orar pelos filhos. Aqui entra a parte do sacrifício, né? Então Jó, quando fazia esse sacrifício, ele já fazia pensando que se os filhos dele fizessem alguma coisa que desagradasse o Senhor, que o Senhor tivesse misericórdia deles, né? Então a Bíblia também não é clara em dizer que os filhos de Deus, que os filhos de Jó eram devassos, né? O fato deles estarem em banquete, estar comendo e bebendo, isso era normal para uma família, inclusive da posição deles, né? Tá? Então isso não caracteriza que eles viviam uma vida de escândalo, não, né? E o sacrifício de Jó, ele não associa ao filho estar praticando o pecado, mas a possibilidade deles fazerem alguma coisa que desagradasse o Senhor. Jó já estava oferecendo sacrifícios a Deus, pedindo a misericórdia do Senhor pelos seus filhos. Então nós vemos aí que era uma família materialmente muito bem, socialmente também muito bem, de bons relacionamentos e espiritualmente também bem, e um pai, né, que aparece a pessoa de Jó, cuidando e cobrindo seus filhos, né, espiritualmente. Uma lição maravilhosa para nós. Aí a gente olha para uma família dessa, e um homem temente a Deus como Jó, que inclusive ensinou seus filhos, porque ele era um homem sábio, inclusive era procurado por outros, né, outras famílias, por problemas que existiam socialmente, procurava Jó, porque ele tinha muita sabedoria, e ele, inclusive, julgava casos, né, de pessoas socialmente. Então, entende-se que era uma família abençoadíssima. E nesse ambiente acontece essa tragédia, né? Aí, quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma coisa assim, imediatamente muitas pessoas já associam a pecado, a desobediência. E no caso de Jó fica claro que não foi isso. Deus estava provando Jó. Então é uma lição para nós também. Temos cautela quando nós formos julgar alguém. Está acontecendo isso com a irmã, com o irmão, com esta família, é por causa de pecado, é porque fizeram alguma coisa. Foi o caso dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, no luto de Jó, diz que ficou 7 dias em silêncio. Mas começaram a pedir para Jó confessar o pecado, porque o que estava acontecendo era sinais de pecado, de alguma coisa grave que foi feita, né? E por isso Deus estava castigando, e não era, tá bom? Então,
um cuidado que nós devemos ter, irmãos, tá? Antes de nós julgarmos alguém sobre o que ele e ela está passando, tá bom? Muito cuidado, tá bom? Porque se for por pecado, nós não estaríamos nem aqui, né, irmão? Porque todos nós somos pecadores, né? Tá certo? E para Deus não tem pecadinho, pecadão não, tá? Pecado é pecado. Então, vamos ter muito cuidado. Uma coisa também que é interessante, que a gente ouve e fica refletindo, é o seguinte: no luto de alguém, quem está de luto, o que conta mais para uma pessoa que está de luto, tá, com o coração doído, triste, uma dor muito grande, o que conta muito é a presença do amigo, da amiga, é a presença, é um abraço, porque naquela hora da dor não tem palavras, não tem, tá? Não tem. Então, é outra coisa que a gente também deve ter cuidado, tá certo? Porque vai querer ajudar com palavra e pode até falar uma palavra que faz atribular, entristecer ainda mais a pessoa, né? Se ele tivesse, a quem até chega e diz, mas será que ele aceitou Jesus? Será que ele se converteu? Isso não é assunto que se fala na hora do luto da pessoa, né? Até a mesma própria pessoa que está enlutada chega e pergunta, né? Se ele foi salvo, será que meu filho foi salvo, meu esposo, minha esposa? Não. A Bíblia diz que a esperança enquanto há vida. Quando a pessoa partiu, pronto, acabou, é ela e Deus, agora ninguém pode mais fazer nada. E nem ficar dizendo para onde a pessoa foi, não, mas ele fazia isso, era assim e tal. Não cabe a nós ficar mais julgando, né? Porque nossas palavras não levam uma pessoa para um lugar ou para o outro, é as obras dessa pessoa que leva. E aí é Deus que vai julgar, é a reta justiça de Deus. Deus é quem... Jesus disse que é para temer a Deus, né? Que tem poder de dar e tirar a vida e lançar no inferno. Então, é Deus que faz esse negócio depois da morte e não tem que ficar emitindo nenhum juízo de valor, principalmente em velórios, irmão. Aqui entra também uma liçãozinha para nós em velório. Velório não é hora de ficar se comentando sobre o destino daquela pessoa, tá certo? De forma nenhuma. Isso não traz nenhum benefício. As pessoas já estão sofrendo, tá? Então, esquece. Eu me lembro de ficar, nem a própria pessoa, nem quem está de fora, ficar querendo uma explicação, porque partiu, agora é com Deus. Vamos lá. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó 1:5. Pronto, é o que eu falei, né? Então Jó dizia, porventura, ele não disse, meus filhos estão pecando, né? Porventura, né? Ou seja, se aconteceu ou acontecer, né, deles pecarem, né, os filhos, e blasfemarem de Deus no seu coração, tá? Então Jó, veja o cuidado de Jó, né? Então isso quer dizer que os filhos dele não eram devassos, porque se fosse, não, Senhor, livra lá meu filho né, eles estão lá errando, pecando, fazendo o que não te agrada, não, mas ele, o que dá a entender aqui, né, é que os filhos eram bons filhos, né? E não tem como você prender filhos depois de uma certa idade, eles vão sair mesmo, vão viver a vida deles, e o que os pais devem fazer é confiar em Deus, entregar nas mãos do Senhor, tá? Vamos lá. Lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Pronto, então, em que momento acontece, né? No momento em que estava tudo maravilhosamente bem, aparentemente estava uma bênção, uma maravilha, né? Agora, percebam que, mesmo tudo bem, Jó estava oferecendo sacrifício, Jó estava na presença do Senhor. Por quê? Porque ele sabia, né? Tem uma referência que eu não lembro aonde, mas diz que no coração de Jó, Jó temia que o mal acontecesse, né? Então, até eu me lembro que um pregador disse assim, por isso que você não fica aí pensando no mal, não pode acontecer. Eu não vejo assim.
Tá? Tudo está diante de Deus e nada acontece sem a permissão do Senhor. Tá bom? Então, pode ler, irmã Rita. Pode continuar, Amanda. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. 1 Coríntios 15, 55 e 56. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Amém. Então, assim, a morte, quando nós ouvimos essa palavra, já recai sobre nós um peso, né? A gente já fica, o coração já fica pesado, né? Tá bom? E quando a gente imagina, né, um dos queridos nossos nos deixando, a gente já se angustia antecipadamente, tá? Mas é uma realidade, né? A gente não pode fugir dessa realidade, né? Porque, querendo ou não, uma hora todos vão morrer. Se Jesus vier antes, amém, vamos subir com Jesus. Mas se não, todos vão morrer, né? É uma das certezas que todo mortal, todo ser humano mortal tem, é que vai morrer. Duas coisas que ninguém questiona, é que nasce e morre. Para morrer só precisa nascer, né? Para saber que vai morrer só precisa nascer. Nasceu, já sabe que teve o dia de nascer e tem um dia de morrer. E, lamentavelmente, a gente diz lamentável porque a gente não quer nem ouvir falar disso, né? Não gosta nem de comentar, mas é uma coisa certa, né? Eu vi uma reportagem há anos atrás de um cidadão que preparou tudo para o dia da morte do sepultamento dele, inclusive comprou o caixão, escolheu, deixou guardado na casa dele, né? O povo achava aquilo um absurdo, né? E foram entrevistar ele, foram procurar saber, e ele disse: olha, mas não é uma coisa certa, então eu vou cuidar logo. Hã? Conheceu dois, né? O diácono Júlio está dizendo, conheceu dois, né? Eu até tem hora que eu fico pensando assim, poxa, eu pedi a Deus, inclusive, Senhor, não me leva antes de eu pagar todas as minhas dívidas, não, eu quero pagar tudo, né? Inclusive já disse para Deus, eu quero ver se eu já deixo tudo em ordem para quando eu morrer, se eu for primeiro que a minha esposa, não dá tanto trabalho, né? Porque tem pessoas Deixa que... mim não, porque eu não tenho dinheiro para pagar, não. Não, mas os irmãos ajudam. Mas enfim, o certo era a gente se organizar, né? A gente se organiza para o casamento. A Amanda está vermelha, ó, misericórdia. A gente se organiza para o casamento, se organiza para tantas coisas, né? Para as viagens aqui na terra e tudo. Mas para esse negócio a gente não quer assunto, né? E, inclusive tem pessoas que têm bens materiais, né? Tem a herança e não resolve. E quando parte, aí lá vai os filhos se matar, aquela confusão. Essas coisas era para ser tratada normal. Mas eu entendo, irmãos, eu entendo que é um assunto que não faz parte, não faz parte da nossa constituição de criação. Porque é real. O homem não foi feito para morrer. Amém? A Bíblia diz que a morte entrou depois que o pecado entrou. Entrou o pecado, a morte entrou. Mas antes do pecado não tinha morte, né? E como era? A pessoa viver eternamente? Não sei, mas diz que não tinha, né? Não diz que não tinha, mas diz que a morte entrou após o pecado. Então, se entrou após o pecado, é porque antes não tinha, tá bom? Então, é importante a gente pensar nisso daí e se preparar, né? Claro que ninguém nunca vai estar preparado, né? Mas entender que é um processo, né? E assim também saber que uma hora nós vamos, as famílias, os familiares, as pessoas vão. E a gente tem que pedir já a Deus para nos preparar para isso, nos fortalecer antecipadamente. Vamos lá. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e, por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. João 5:24. Pronto. Então, assim, nós, e aqui eu quero falar assim com muita clareza, muita firmeza, nós cristãos, crentes em Cristo, que cremos na doutrina do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus eterno, tá? Nós cremos que a vida continua após a morte. Não é outra vida, é essa mesma vida
O que muda é que não terá mais esse corpo, essa veste de carne. Mas a vida que vai continuar é a mesma vida que nós temos aqui na terra. Tá? O que vai mudar é só que a roupa de carne e sangue não vai mais existir. É só espírito e alma, né? Então, a vida vai continuar segundo a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando Jesus falava de ressurreição, em certo momento, fizeram fazer uma gracinha com Jesus sobre a mulher que se casou 7 vezes, né? Teve 7 maridos aqui na terra, porque, segundo a lei, ela era casada e quando o marido morria, se tivesse irmão, ela tinha que casar com o irmão para gerar herdeiro. E foi casando com todos os irmãos e os irmãos morrendo, né, e não vinham o herdeiro. E eles dizem assim, e quando essa mulher chegar no céu, né, fazendo até uma graça com o que Jesus estava ensinando sobre a ressurreição. E quando ela chegar no céu, quem vai ser o marido dela? Ela teve 7 aqui na terra, quando chegar lá, quem vai ser o marido dela? Isso foi uma afronta ao Senhor Jesus. E a resposta do Senhor Jesus foi muito simples. Ele disse assim, os seres humanos que morrem, serão como anjos. Não serão anjos, serão como anjos, igual a anjos. Serão espíritos. Não vai ter mais o sentimento carnal. A esposa vai ver o esposo, mas não vai ter aquele sentimento de esposa, né? Do sangue, os desejos, que isso é da carne, isso é do sangue. Então ele disse, lá serão como anjos, então lá não vai ter problema. Lá ninguém vai disputar a mulher, amém? Tá certo? Mais ou menos não, é isso mesmo. Então, nós cremos que a vida continua após a morte física. Tá? Nós cremos e tem referências bíblicas suficientes para nós acreditarmos. E o próprio Senhor Jesus provou quando ele ressuscitou Lázaro. Ele provou ali que Lázaro tinha morrido, e quem morreu foi a matéria. E quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele chama inclusive pelo nome, Lázaro, sai para fora. Né? Porque se ele dissesse assim, defunto, sai para fora, poderia sair qualquer defunto. Mas ele ainda chama pelo nome. Né? E também diz que no arrebatamento da igreja, o Senhor vai nos chamar pelo nome. Tá certo? Até ouvi, nunca esqueço de um pregador que diz, quando Jesus chamar as Maria, né, tem tanta Maria na terra, mas as Maria que ele chamar vão ouvir a voz dele e vão subir. As que não ouviram a voz dele não vão subir. Então, só para a gente entender que o controle da vida pertence a Deus. Pertence a Deus, tá bom? Pertence a Deus. E cada ser vivente, ser humano, tem um código que só Deus tem ele, o controle, tá certo? Não tem um ser humano igual no mundo. Se fizer o DNA de um fio de cabelo, vai fazer a diferença entre um e outro. Isso é a ciência. Yeah? Isso é uma prova de que Deus tem um controle de cada indivíduo que vem a este mundo. Hã? Como? Sim. As digitais, né? Tá? Mas eu estou falando um fio de cabelo. Se ele pegar um fio de cabelo, ele vai identificar quem é a pessoa e não tem perigo de confundir com o outro. Tá? Vamos lá? Se alguém quiser comentar, perguntar, fica à vontade, viu? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Esse versículo, ele tem aqui uma afirmação muito, muito clara e muito objetiva sobre a vida. Ele diz aqui, ó, tem a vida eterna. Ele não diz terá. Então o Senhor Jesus está dizendo que quem estiver nele, em Jesus, ele não está dizendo terá. Não, ele diz tem a vida eterna. Ou seja, a vida que a pessoa tem, ela será eterna com Deus. Claro que todas as vidas que estão cobertas pela carne e o sangue, essas vidas que estão ali, elas serão eternas. Tá? Agora, quando Jesus está falando aqui de vida eterna, com ele, com Deus, é em Jesus. Só em Jesus é que a pessoa tem a vida eterna com Deus. Mas independente dela ter com Deus ou não, é eterna. Poderá ser com Deus e poderá não ser com Deus. Inclusive a Bíblia fala da segunda morte, né? A segunda morte, que é a morte espiritual. E essa morte espiritual, no contexto da Bíblia, contexto lendo outras referências, entende-se claramente que essa segunda morte é a separação de Deus, que é
a condenação eterna. Tá? E Jesus foi claro, quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, a vida poderá ter salvação no sentido de ter a eternidade com Deus, ou a vida poderá ter a eternidade sem Deus. Tá? Então a questão da morte, ela tem que ser pensada também, o que será da minha vida após esta matéria morrer? Para onde eu vou? A Bíblia diz que nós vamos para onde as nossas obras nos levarem. É claro que não tem ninguém que possa se salvar por si mesmo. Por isso que o Senhor Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Nem, pode ser a melhor religião, o melhor credo, não vai. Sem Jesus não vai para lugar nenhum. Tá bom? Pode ter feito o que tiver feito de melhor na terra. Não vai, porque todos nós pecamos. Está lá escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então só tem salvação em Jesus. E a gente não fala isso porque nós somos crentes em Jesus, ou porque nós fazemos parte do cristianismo, mas porque cremos nas palavras do Senhor Jesus, que Ele diz que não tem salvação fora dele. E se alguém acredita diferente, está correndo um grande risco. E quem lê, estuda a palavra de Deus e entende a doutrina do Senhor Jesus, ele vai querer servir ao Senhor Jesus, porque é uma segurança para a eternidade. Né? Então aqui o Senhor Jesus, é Ele que está dizendo, ó, tem a vida eterna. Aí Ele diz, ó, e não entrará em condenação. Tá? Então quem está em Jesus não tem perigo de ser condenado. Né? Então isso é importante, muito importante para nós, quando nós estamos falando de morte. E esses versículos são consolo para nós, irmãos. Para quem fica, sabe que a pessoa que foi, ela tem a promessa da vida eterna com Deus, e nós temos a promessa de um dia estarmos todos com o Senhor. Vamos lá. Duas razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Jó 1, de 1 a 5. 1 a 5. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. 1, 13, 18, 2, 1 a 6. Pronto, então, de certo modo, Jó tinha uma família feliz. Por que o comentarista afirma, e eu concordo? Porque não há nenhum relato de problemas graves, né? Problemas todo ser humano tem, todas as famílias têm, né? Tá? Porque se a gente pensar em felicidade, pensando em perfeição, não existe, vai sempre ter alguma coisa, né? Agora, colocando na balança, né? A gente vai entender que, apesar dos pesares, nós somos felizes, vivemos bem, graças a Deus, né? Então pode-se dizer, somos uma família feliz, e é o caso de Jó. E aí vem, nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Então, meus irmãos, o inimigo, ele não vai parar de lutar contra nós, certo? E o que é mais complicado é quando acontece esse tipo de situação, assim, perdas. E ainda mais, eu quero reforçar, no tempo que nós vivemos hoje de cristianismo, de fé, de igreja, onde há muitas falsas mensagens que crente não pode sofrer, que crente não pode perder, que crente tem que ter tudo, que crente tem que ter do bom e do melhor e tudo mais. Então, essas pessoas que vivem nessa ilusão, tá? Quando acontece alguma coisa contrária, alguma perda, pronto, elas desabam, elas morrem, elas não querem mais viver, elas se desesperam, né? Porque Deus não quer que nós sejamos negativos, só pensa no pior, não, mas Deus quer que nós sejamos conscientes que nós estamos sujeitos a alguma situação, porque estamos na terra, somos seres humanos, somos pecadores, e Deus tem seus modos e meios de trabalhar. E, irmãos, muitas vezes a perda ou uma situação trágica, quando Deus permite, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito, tá? Inclusive de salvação da alma.
tá? Então, quem somos nós para julgar Deus, questionar Deus, colocar Deus na parede, exigir de Deus, né? Inclusive está na internet aí, um desses pregadores que morreu e marcou o dia que ele ia voltar a viver. E a esposa ficou esperando. E não aconteceu. Porque era homem de Deus, porque era profeta. Não existe isso. Entendeu? Não existe, é muito perigoso isso. Então, o que nós temos que fazer é ficar humilhado aos pés do Senhor e esperar no Senhor, tá? Vamos lá. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Jó 1, 18 e 19. Difícil, né? Além de perder os bens materiais, ainda perde vidas. E fosse um filho, né? De 10, mas não, foi todos. É terrível, terrível. E aí o inimigo vai: cadê o teu Deus? E que adianta tu estar na igreja? E aí vai. Aí eu já começo a pensar em outras situações. Aqui perdeu tudo materialmente, a riqueza, os bens, perde os filhos, né? E às vezes o inimigo vem nos afrontar com coisas muito, muito inferior a isso, né? Às vezes é uma palavra que alguém fala contra nós, é um comportamento de alguém, sei lá, uma mentira, qualquer coisa que, pronto, aqui dali é o fim. A pessoa não faz mais nada para Deus. Né? Eu me lembro um caso aqui na igreja de uma irmã que queria muito cuidar das crianças, faz muitos anos, né? Não congrega mais conosco não. Até que chegou o tempo que ela foi colocada para cuidar das crianças. Aí um dia eu encontrei ela aqui no corredor, o rosto molhado de lágrimas, em pranto. Misericórdia, você que tinha acontecido uma coisa muito trágica lá, né? Um acidente com uma criança, alguma coisa. Não, é porque uma mãe distratou ela, pronto. Foi o fim para ela morrer de chorar, não quis mais cuidar de criança, não quis mais fazer a obra de Deus. Minha irmã, o inimigo vai afrontar todos nós. A pessoa pode ser a pessoa que ora, que faz a obra, que seja fiel, que tudo, mas o inimigo vai afrontar. Não tem jeito. É a obra dele, é nos afrontar, é tentar nos tirar do propósito de Deus. Esse é o plano dele, tá bom? Então vamos vigiar. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus, vamos lá. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Eclesiastes 3:4. Pronto, nós conhecemos muito bem, né? Essa palavra. Vai ter momento que é para nós chorarmos, vai ter momento que nós vamos nos alegrar. Aconteceu com Jó também. Quantas festas, né? Quantas alegrias Jó não passou com a sua família, com seus filhos, né? Quantas bênçãos e bênçãos. Mas chegou o dia de chorar. E o mesmo Jó, que estava nos banquetes, certamente, nos momentos solenes de família, nas alegrias, era o mesmo Jó também no momento da perda. A gente fala o mesmo do ponto de vista em relação a Deus, mas humanamente ele estava igual a qualquer um de nós, triste, abatido, porque faz parte da nossa humanidade, né? Não é normal um ente querido nosso chorar e a gente não sentir nada, né? Não sentir nada. Tem gente que é tão ruim que diz assim, foi tarde, né? Acaba é ruim mesmo, né? Não tem coração, né? Mas é porque tinha uma intriga, tinha um mal no coração, mas quando é aquela pessoa que nós amamos, meu querido, a gente não quer nem que uma unha dele se machuque, né? Quer falar, irmã Vera? É consolo para nós, viu, irmã Vera?
Irmã Vera é uma mãe que já sofreu muito, né? Passou por uma dor muito grande, mas é isso, né? E aqui fica uma palavra para a irmã Vera. Só Deus sabe, amém, irmã Vera? Aonde está, tá bom? Com certeza, lá estava a palavra do Senhor, né? Amém? Vamos lá? A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Amém. Então isso é comum a todos nós. Nossa vida é marcada por alegrias, por tristeza, por momentos maravilhosos. Agora fica uma lição também para nós, né, irmãos? Eu creio, agora eu vou dizer que creio porque isso não está claro na Bíblia. Mas eu acredito que Jó, ele aproveitou o tempo dele com os filhos, amém, irmãos? Amém? Então vamos aproveitar, né, o tempo que Deus dá com os filhos, com a esposa, com o esposo, né, com os amigos, e viver bem, né? Viver bem. A gente vê casos de pais, né, que quando perdem um filho, meu Deus, eu não tive tempo para o meu filho e tal, mas agora não adianta, tem que arrumar tempo, né? Eu vi outro dizendo, eu queria ter feito isso e isso pela minha esposa ou pelo meu esposo, sim, mas agora, ou pela minha mãe, né? Às vezes eu fico vendo assim, o desamor, o desafeto de família, né? Aí quando perde um ente querido, aí vai lá chorar, o que será da minha vida? Mas antes a mãe não prestava, o pai não prestava, o filho não prestava, a esposa não prestava. Isso tem que morrer. Aí quando morre, vai lá chorar, fazer drama. Aí não tem nada a ver, entendeu? Porque tem coisa que é mais remorso do que de fato verdade, né? Então, nós temos que pedir a Deus a graça de perdoar, né, irmãos? De perdoar. E procurar viver bem, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai poder abraçar, se daqui a pouco vai poder abraçar. Tem que abraçar e beijar agora, né, irmã Rita? Às vezes eu estou lá sentado e digo, irmã, tu vem aqui, eu estou com vontade de dar um beijo na senhora. Aí ela diz assim, coisa boa. Amém? Então é isso, né? Porque é a vida. Porque depois que partir, vai ficar só saudade, né, irmã Rita? Até vezes que a irmã Rita diz, eu vou dar um beijo em você me faz raiva, mas eu vou lhe beijar. Entendeu? Assim, porque nós somos falhos, né, irmão? Somos falhos. Mas a gente tem que viver as coisas boas. Sim, Diaconisa Maria do Carmo. Sim. Eita, meu Deus. Pois é. Eu não gosto nem de postar, irmã, essas coisas. Mas é porque lá é uma história da igreja, né? Porque, assim, eu tenho outras imagens que eu jamais vou postar, porque eu sei que dói muito, né? A dor é muito grande, né? Ela está falando do esposo dela, né? O esposo dela. Mas ele era, apesar dele ter tido problemas, né? Mas ele queria servir a Deus, e eu creio que Deus preparou ele. E uma coisa assim, apesar dos pesares, era um homem que se preocupava com a família, né? Que trabalhava para a família. Então, as coisas boas ficam. Mas o que é importante agora nesse contexto, irmãos, é a gente refletir, Eu tenho que abraçar agora os meus entes queridos, é agora, ninguém sabe amanhã, né, Gerson? A gente não sabe amanhã, Gerson, se a gente vai poder abraçar, se vai poder beijar, se vai poder dizer eu te amo, né? Aí na hora do velório, tá ali e tal, né? Às vezes não passa de remorso. E é muito triste a gente saber que poderia ter feito e não fez. Tá bom? Então fica essa reflexão para nós. Para nós. Fidelidade aos... Pois é. Tem vontade. Isso, a pessoa dá até vontade, mas não vou não. Besteira, né, irmão? Besteira. Vamos lá. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Jó 1:20. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui, ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Olha que coisa
maravilhosa a atitude, amém, irmãos? Veja o que é uma comunhão com Deus, irmãos. Está escrito lá que ele rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra. Isso era e é uma demonstração de aceitação. Aceitação em relação a Deus. Se o Senhor quis assim, só me resta me humilhar e te adorar, Senhor. O povo do mundo não entende porque num velório de um crente o povo está louvando e cantando. Parece uma contradição, né? Era para estar só chorando. Não, mas a gente louva, canta louvores a Deus, né? Basicamente por duas razões. Primeiro, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor eternamente. E segundo, porque cremos que aquela pessoa já está com o Senhor. O que está ali é a matéria. Só os últimos momentos de lembrança daquela pessoa. Mas a vida já foi, já está com Deus. Porque quando a pessoa morre, está lá escrito, o espírito volta para Deus, espírito e alma. Na hora que morre, o espírito e a alma já voltam para Deus. O que fica ali é só a matéria. Tanto é que as pessoas que testemunham que já passaram pela morte, elas viram o seu espírito saindo do seu corpo, e via lá o seu corpo, né? Se é verdade ou não, mas muitos falam, e falam com muito constrangimento, assim, com muito sentimento de verdade, né? Então, a gente acredita que é isso mesmo, e é o que a Bíblia diz, tá certo? E aí o que é que Jó faz? Jó adorou ao Senhor. Esse adorar a Deus é porque Deus é o Senhor de tudo, e Ele sabe de tudo. Apesar da dor e da angústia, mas ele continuou o mesmo Jó na presença do Senhor, e é isso que Deus quer que aconteça conosco, e só a graça de Deus nos dará, meu irmão, essa atitude. A capacidade humana, intelectual, por mais que a pessoa tenha conhecimento, não é suficiente, só a graça. E aí, volta um pouquinho, por favor, Amanda. Isso mesmo, pode parecer algo, meu Deus, isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Ele não se revoltou, apesar de chorar, e não está errado, inclusive deve chorar, apesar da dor, porque ele era um ser humano, e isso acontece com todos nós. O que nós não podemos é nos revoltar contra Deus, não vale a pena ser crente, como é que Deus faz isso comigo, logo assim, logo dessa maneira. Não, esquece tudo isso, esquece. Deus é perfeito e nada acontece sem a permissão dele. Tá? Pronto. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer que, em atitude de adoração, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Inclusive tem um hino, né, que expressa muito bem isso aí. Milhares e milhares cantam, mas na hora da perda, nem sempre funciona. Por quê? Porque não basta nós pregarmos, ensinarmos, nós louvarmos, precisamos ter comunhão com Deus e graça do Senhor na nossa vida para aceitar. Porque o luto médio que estudam as pessoas, a ciência estuda, em média 6 meses a pessoa volta ao normal. Ou começa a voltar a ter uma vida normal. Mas esse luto pode se estender quando a pessoa não aceita. Porque tem pessoas que para tudo, irmãos. Para tudo, ele não come, ele não quer mais comer, ele não quer mais beber, ele não quer mais, se ele tinha um negócio, um trabalho, não quer mais nada, entendeu? Inclusive tem gente que passa a morar no cemitério, lá onde o corpo foi sepultado. Pronto, a vida acabou. E um servo do Senhor não pode ter um luto desse, porque isso é um resultado de não aceitar.
E tem gente que diz, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito. É como se ele não perdoasse Deus, é como se, né? Até ouvi uma pessoa falar esses dias uma declaração assim, que crianças de 9 a 10 anos estavam sendo mortas por um pedófilo, né? Uma história. E aí, uma das pessoas diz assim, Deus é muito egoísta, né? Porque ela dizia assim, que é Deus que leva as criancinhas, então ele é muito egoísta, está levando, está deixando os pais sofrendo. Quer dizer, é uma loucura isso, ninguém pode falar isso de Deus, né? É um absurdo, né? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado nesses momentos, né? Porque também há um clamor no mundo por justiça, isso é normal, aquele que deve pagar, sim. A pessoa fez um mal feito, independente de ser a morte, um furto, um crime, ele deve pagar. Agora, diante de Deus, nós temos que ficar em paz com Deus, né? E em paz também com aquele outro, em paz no sentido de que a justiça é de Deus e acabou, né? Eu humanamente, eu tenho dificuldade de aceitar certas coisas, né? Não em relação a Deus, mas em relação às atitudes humanas. Mas diante de Deus, como eu sei que Ele permitiu, eu vou procurar a graça de Deus, tá? Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. Então essa deve ser a nossa atitude, pela graça, amém, irmãos? Capacidade humana? Não. Intelectual, de conhecimento? Não. É graça. Se não tiver graça, se não tiver ligado com Deus, irmão, nós nos embaraçamos com coisas tão pequenas. Somos infelizes por coisas tão pequenas, comparada a coisas desse nível aí, desse tamanho aí, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vamos lá. Fica bem claro aqui a posição que Deus tinha na vida de Jó, né? Estava sempre em primeiro lugar. Não eram os filhos em primeiro lugar, não era a riqueza em primeiro lugar. Então acredito que foi isso, na verdade, que ficou firme em Jó e que nada das situações mudou isso. Pronto. No coração de Jó. Irmã Amanda traz um ponto muito importante. Nós, cristãos principalmente, declaramos de boca cheia, de peito erguido, Deus em primeiro lugar. Mas a gente sabe, se Deus está em primeiro lugar, é nesse momento. Porque se Deus não estivesse em primeiro lugar na vida de Jó, aqui tinha sido o fim da história de Jó. Se Deus está em primeiro lugar, meus irmãos, qualquer coisa que nos acontecer, nós vamos ficar no Senhor, com o Senhor e fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, né? Então, muito bem, Amanda. A prova de que Deus está em primeiro lugar é nesses momentos que nós sabemos. É no momento das contradições nas nossas vidas, tá? Vamos lá. Os cristãos e o luto. Não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. Jó 21:22. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Então, assim, não é muito difícil de nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e blasfemar. Momentos inesperados é isso aí. É tudo estar bem e de um momento para o outro, tudo se acaba. A pessoa dormir rico, com a família, com tudo bem, e acordar, ou começar o dia uma maravilha e terminar o dia perdendo tudo. É assim, é um impacto muito violento, que desestabiliza emocionalmente a pessoa. É complicado, é diferente da gente estar vendo uma situação na vida de alguém, de um familiar, de doença, ou de viver em ambientes, ou com a vida no caminho da sombra da morte, né?
E a gente a qualquer hora sabe que pode vir uma notícia, mas não, está tudo bem, tudo maravilhoso, meu Deus do céu. Teve um caso que aconteceu aqui na nossa igreja que, apesar dos problemas, foi muito duro. A diaconisa Lúcia Vidal, 6h pouco da manhã, tomou café, 7h pouco, o marido ficou na mesa tomando o lanche dele, o café da manhã, e ela foi para o centro da cidade. Quando ela estava voltando, por volta de 6 da noite do mesmo dia, uma pessoa estava na esquina esperando por ela, para dizer a ela: Lúcia, o Senhor Jesus te dê força, te dê graça, o Senhor Jesus cuide de você, porque infelizmente o seu esposo partiu. E agora você vai chegar em casa e o corpo dele já está em casa sendo velado. Apesar do sofrimento que ela passou, ela disse que na hora ela ficou assim: poxa, eu saí de casa, o homem estava vivo, tinha problemas de doença, mas não era coisa tão grave. Mas teve um infarto fulminante, caiu e não voltou mais. Então, essas coisas assim, bruscas e violentas, e principalmente com aquelas pessoas que nós estamos vivendo mil maravilhas, está tudo bem. O caso da minha mãe foi terrível, porque nós vivemos uma pobreza muito grande. Quando a gente estava melhorando, um pouco financeiramente, minha mãe adoeceu numa sexta-feira, da sexta para o sábado, e morreu numa segunda-feira à noite. Foi assim, uma coisa terrível. Eu fiquei 30 dias que eu não sabia se era de dia, se era de noite, se comia ou bebia, para mim não fazia diferença, e o diabo dizendo para mim todo tempo que eu tinha que morrer para ir para junto da minha mãe. E eu fiquei sendo vigiado 24 horas. Tentei várias vezes o suicídio, o diabo na minha vida. E depois que eu melhorei, tinha datas que quando chegava eu só pensava na morte. Terrível, mas Jesus, glória a Deus, me libertou de tudo isso, tá? Porque foi muito brusco. Eu um garoto, minha mãe nova, uma mulher nova, 38 anos, meu Deus do céu. Foi terrível, terrível, terrível. Então, assim, essas coisas, irmãos, para quem não tem Deus, agora quem tem Deus tem que buscar, tem que se jogar nos pés dele, pedir misericórdia, e nunca blasfemar, nunca destratar Deus, ou murmurar, ou ficar se comparando, né? Nunca. Deus não se agrada disso, e que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Pronto, esse versículo aí de Deuteronômio é muito falado na igreja, principalmente nesses momentos que nós não temos explicação, tá? Eu não gosto de ficar especulando, nunca gostei, não gosto, e prefiro que as pessoas não queiram me consolar com especulações, nem positiva nem negativa. Porque tem coisa que nós só vamos entender na glória, amém, irmãos? Tem gente que diz que Deus revela tudo para ele. Eu não acredito, porque está aqui escrito que tem coisa que Deus revela e tem coisa que Deus não revela. Mas tem gente que sabe de tudo. Sabe de tudo, de tudo. De tudo que você vai falar, ele já sabe. Isso é perigoso, porque a gente pode estar num mundo de fantasias, né? E não da realidade das coisas, tá certo? Então, cuidado com isso aí. Não descremos que Deus revela. Deus revela sim. Tá? Deus revela, Deus fala, Deus mostra, tá certo? Teve um tempo que esses estudos que eu dava assim, orientando e tal, teve um irmão que começou uma campanha na igreja, e no primeiro dia ele olhou para mim assim, como que me insultando, dizendo que ia provar naquela campanha que Deus estava vivo e que Deus ainda falava. Eu disse: se o senhor está dizendo isso a respeito de mim, o senhor está completamente enganado. Eu também creio, porque eu sabia que ele estava falando comigo. Entendeu? Então, não se trata disso. Nós cremos que Deus é vivo, que Ele fala, que Ele revela. Agora, nem tudo Deus revela. Amém, irmãos? O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência,
achando-se fiel nos caminhos do Senhor, diante do processo de um sofrimento imerecido. Então a palavra, o próprio Deus, ele não dá resposta para tudo que nos acontece. E nem vai dar. Nem vai dar. Mas tem pessoas que insistem. E vai ouvir, às vezes, mentiras. Vai ser consolado por mentiras. A melhor coisa é confiar em Deus. Amém? A melhor coisa é confiar no Senhor. Pode ir. Haverá um dia que tudo será patente diante de nossos olhos. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Amém. É interessante que o irmão fazia um comentário sobre essa coisa da gente ver, vemos por espelho em enigma, e ele comentava o seguinte, que nesse tempo aqui os espelhos eram de bronze, era de prata, não era o espelho que nós temos hoje de vidro, né, que é mais nítido, né? Então, esse espelho, essa visão que era comparada aqui, na época, mostrava que tem coisas que a gente vai ver e não é muito claro, é obscuro, assim, é embaçado, você não tem clareza ainda do que você está vendo. E até hoje, num espelho bom, às vezes a gente não vê detalhes que outra pessoa tem que ver. Inclusive há um ditado popular que diz que quem está de fora vê melhor, né? Tá certo? Mas enfim, a gente tem que procurar o espelho para enxergar também, né? Com certeza. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Isso. Então, aqui é uma orientação para o luto, né? Aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto. O que é não ser indiferente? É que tem pessoas que dizem assim, irmã, você está aí chorando, você não crê em Deus não, irmão? Você não crê não que a pessoa está com Jesus? Assim, um momento. Que é isso? A falta da pessoa dói muito. Dói muito. E a falta que é para a eternidade, mais ainda. Né? Quem não já chorou porque um amigo, uma pessoa querida sua viajou, vai ficar muito tempo distante? Né? Quando a gente ama e gosta, a gente quer viver, respirar e transpirar aquele ser humano ali. Eu dou exemplos assim, porque é para ilustrar, mas assim, eu me casei com a irmã Rita quando foi com, acho que 5 meses, eu tive que ir para São Paulo, que lá no Rio não estava dando para nós financeiramente. E eu me lembro ainda hoje, o tanto que a gente chorou na rodoviária, e a gente era só poucos dias, né? Porque assim que eu chegasse lá, eu ia conseguir um emprego e já vinha buscá-la. Mas a gente chorava, meu Deus do céu, antes da viagem. No dia da viagem, um choro. Ainda eu me lembro, eu no Expresso Brasileiro, saindo da rodoviária do Rio, e vendo assim, ela ficando, eu chorava igual uma criança, e ela também. O primeiro salário que eu ganhei lá em São Paulo, eu ainda hoje me lembro, só deu para pagar telefone, porque a gente se falava até e chorava. Isso era poucos dias, só não era nem um mês. E a gente só se acalmou quando nos reencontramos e fomos para São Paulo e começamos a viver, né? E ainda depois de idoso já, ela vai para São Paulo, ficou uns dias em São Paulo, eu não dormia direito, não comia direito, porque é querido, é querida, tá aqui, né? Entendeu? Então, e a gente sabia que ia voltar, ia se reencontrar, e a morte, a gente agora tem a esperança só de se encontrar na glória. Então, você não pode chegar para uma pessoa e dizer, você não tem fé não, irmão? Esse irmão é muito carnal, essa irmã é muito carnal. O mundo se acabou não. Né?
E tem pessoas que o luto demora, porque era muito forte aquela convivência. Então, estou falando isso porque uma coisa é na carne, o corte aqui na carne minha, ó, e outra coisa é no outro lá. Uma coisa é eu perder, e outra coisa é o outro perder. Então, vamos ter cautela, vamos ter cuidado com o que a gente fala, né? Porque às vezes a gente pensa que está consolando, né? Então, muito cuidado com o que vai se falar. Está machucando, né? Está ferindo, tá? Inclusive com aqueles que vão para a velória, às vezes, né? Tem uma oportunidade e vai falar o que não deve, né? Cuidado com isso, que o momento é muito sensível. Vamos lá, irmã Rita. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. João 11:35. Pronto, até Jesus chorou, né? Que era um ser humano. E imagina nós, né? Vamos lá. Mantém-na a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Amém. Então, assim, esses textos eu gosto de ler eles numa cerimônia fúnebre para uma pessoa que eu vou aconselhar, né? Mas essa parte aqui que diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, cuidado para não pegar esse texto aqui e dizer: ó, você não tem esperança não, irmão? Você não crê não? Não é nesse sentido, entendeu? A palavra aqui era muito mais de consolo. Inclusive, essa palavra aqui, o apóstolo começa dizendo assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É para a pessoa ativar a memória. Olha, irmão, você já sabe que está escrito e o Senhor é fiel, então procura se fortalecer no Senhor. A graça do Senhor seja contigo agora, meu irmão, minha irmã. É transmitir uma palavra de ânimo e não de lançar dúvidas se a pessoa crê ou não crê. Não é esse sentido da palavra. Então isso é importante, tá bom? Vamos lá, entender, né? Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios 1:3-5. Amém. Pode passar. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. 1 Tessalonicenses 4:14-18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4:16-18. Amém. Nesse tempo, havia muitas perdas, pela perseguição, inclusive, da igreja. E Deus usa o apóstolo aqui para que os irmãos se sentissem confortados, consolados com essa esperança da eternidade com Deus, do reencontro na glória, né, com seus entes queridos. Conclusão. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos 73:26. No processo do luto não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, neste momento, é tempo de confiar em Deus. Amém.
As palmas engrandecem Jesus, tá bom? Glória a Deus. A palavra com a diaconisa Vera. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma apresentação das classes, né? Primeira classe é a Soldadinhos de Cristo. Do que vocês precisam. 1, 2, 3. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. 2 Coríntios 9, 8. Muito bem, glória a Deus. A classe Soldadinhos de Cristo tem 12 alunos matriculados, 5 ausentes, 7 presentes, 3 visitantes. Quem são os visitantes? É o Arthur. Quem mais? Só o Arthur, que aqui tem 3, é só um, né? É um visitante, o Arthur. Então, total de assistência de 8 alunos é a classe Sol da Justiça. Um, dois, três. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias 17, 14. Glória a Deus. A classe Sol da Justiça tem 8 alunos matriculados, 4 ausentes, 4 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 4 alunos. Agora é a classe Jovens e Adultos. Vamos ficar de pé? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 35 alunos matriculados, 19 ausentes, 16 presentes, 2 visitantes, que é o irmão Gerson e o Lucas, amém? No total de assistência de 18 alunos. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santíssima presença. Que o Senhor nos abençoe com esse estudo, que o teu Espírito, Senhor, continue falando aos nossos corações, que o Senhor venha abrir cada vez mais a nossa mente e nos dar entendimento, ó Deus, a respeito desses temas, desses assuntos que são tão importantes, meu Deus, no nosso dia a dia. Que o Senhor nos dê graça e poder para superar, para encontrar soluções diante das adversidades. Nos abençoa, meu Deus, meu Senhor, para que nós possamos viver em paz na família e nos momentos de crise, recorrer sempre ao Senhor e confiar no Senhor. Abençoa todos nós, nos livre de todos os males, guarda cada família aqui presente, aquelas ausentes também, que o Senhor abençoe cada lar, cada família com saúde, com livramento, com salvação e libertação. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Nos leve em paz, Senhor, em segurança aos nossos lares e nos livre de todos os males, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor.